É com muita alegria e satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Em primeira mão, não esqueça de se inscrever no canal para que você não perca nenhum episódio. É claro que o Juridicamente Falando traz sempre novidades incríveis para descomplicar o direito, porque ele é não só para o cidadão comum, como também para os profissionais da área. Afinal, eu sempre trago os melhores com dicas incríveis. E hoje, no Juridicamente Falando, nós temos o Dr. Felipe Neves. Vamos falar um pouco sobre direito penal, que é a sua especialidade. E trazer para os novos e eu atuante já há um tempo algumas dicas preciosas e também para as pessoas entenderem um pouco mais sobre direito penal. As pessoas têm um pouco de medo, vamos desmistificar um pouquinho sobre isso, né, doutor? Sim, estou à disposição para passar as novidades, passar atualizações, poder falar um pouco mais sobre o direito penal. Há quanto tempo o doutor advoga já? Vou fazer 12 anos na advocacia criminal. E se você tivesse que começar hoje, você faria de novo direito penal? Faria de novo, faria tudo novamente. Você está realizado? Estou seguindo no caminho da realização ainda. Ainda faltam bastante coisas, mas acredito que eu esteja no caminho. Quais os principais deveres de um advogado que trabalha com direito penal? Antes de tudo, Isabel, gostaria primeiro de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Neves. Como eu advogo há cerca de 11, 12 anos. Na verdade, faço 12 anos em agosto. Me especializei em direito penal, fiz pós-graduação em direito penal. Hoje mestrando, inclusive, né? Hoje mestrando, daqui a 15 dias eu devo fazer a defesa do projeto do mestrado. Digo isso porque ainda não saiu a data. Além disso, fui presidente da Comissão de Penal e Processo Penal por 6 anos e advogo realmente há bastante tempo, inspirando bastante pessoas. É o que eu tenho a dizer nesse momento de apresentação. Além disso, fui secretário-geral da Ordem dos Advogados, subseção Duque de Caxias, no período entre 2022 a 2024, e hoje encontro-se na posição de tesoureiro no ano da OAB. O que você diria como sendo os principais deveres de um advogado que atua na área de direito penal? Eu acho que o principal dever para um advogado que atua na advocacia criminal é sempre estar falando a verdade, mostrando realmente os direitos que essa pessoa tem. Até porque, em um primeiro momento, quem vai te contratar vai ser a família. Então, nesse momento, você precisa falar toda a realidade, passar todo o caso para essa família, né? E mostrar as realidades do caso concreto. Nesse tempo de experiência que eu tenho na advocacia, eu percebi que pessoas sem qualquer tipo de experiência, sem qualquer tipo de prática, vendem um peixe que realmente não existe. Aquilo prometeu que não pode cumprir, né? Promete coisa que não pode cumprir, ainda mais numa área criminal. Já é meio que queimada no público de ser perigosa, mas nunca tive qualquer tipo de ameaça, nunca tive qualquer tipo de problema com nenhum cliente, até porque eu busco sempre a verdade e falo realmente as realidades. Não qualquer coisa para que possa fechar com o cliente. Caso não tenha, não vou nem dizer experiência, porque experiência a gente se conquista, mas que não tenha... Expertise no ramo? Que procure pelo menos colegas que já atuam há mais tempo, até buscar segurança suficiente para poder... Em parcerias que se aprende, né? Dividir conhecimento, né? A vida na advocacia, sem a parceria, na minha concepção, não existe. Então é isso que eu tenho a dizer num breve resumo da sua pergunta. Como um advogado deve se preparar para uma defesa de um cliente acusado de um crime? Como é que é essa etapa? Assim, primeiro você vai ouvir a parte do acusado? Como funciona isso? Tem uma técnica que você costuma utilizar, por exemplo? Primeiro ponto é conhecer a fundo o processo. Você precisa conhecer e saber o que está fazendo. Posso contar processos práticos, no qual, inicialmente, você vai ter aquele primeiro contato com o seu cliente, vai ouvir o que ele tem para contar sobre o que aconteceu. Só que, em muitas das vezes, mesmo ele contando o que aconteceu, você precisa corroborar com provas.
Não só o que fala, mas você precisa buscar provas. Costumo até dizer, em um caso que eu atuei, um caso foi emblemático, no qual um cliente foi preso e num primeiro momento as acusações surgiram em todas as redes sociais, surgiram também na mídia, na época na Globo, Record, em todos os lugares. No momento que nós pegamos aquele caso, se eu não tivesse realmente uma equipe, se não tivesse a expertise para poder pensar rápido e atuar rápido, realmente esse cliente ele poderia ter sido condenado por penas que ultrapassavam mais de 30 anos. E o que aconteceu nesse caso concreto? De imediato, ao conversar com ele, ele falou que estava sendo perseguido e nessa perseguição ele tinha muitas mensagens. Claro, eu não vou aprofundar muito porque senão inclusive o cliente pode saber e eu tenho o dever ético de preservar os processos. Nós realmente pegamos o celular dele e no celular dele tinha muitas mensagens. O nosso escritório passou praticamente 3 dias só imprimindo mensagens. Nós fomos na casa dele, conseguimos provas de que aquele crime imputado ao mesmo não existia alguns. Só para terem noção, o crime foi ameaça, lesão corporal, tortura e cárcere privado. Tudo em um só fato que tinha ocorrido naquele dia. Tortura, cárcere privado. A pessoa tinha dito que teria permanecido por mais de 12 horas no local. E após essas nossas diligências no local, nós conseguimos colher provas, apresentar à época ao Ministério Público e, ao final, ele foi denunciado somente pela lesão corporal e pela ameaça. Isso a gente tirou... Que é exatamente o que você acabou de dizer. Se não pega um advogado experiente, que não tem expertise de conhecimento, de que forma atuar, como começar... De que forma agir no momento certo, realmente essa pessoa seria denunciada por crimes que ultrapassam mais de 30 anos e realmente poderia estar preso até hoje. Então você diria até que, inclusive, essa relação entre o advogado e o cliente, nos casos penais, ela é muito importante. Ela é muito importante. Primeiro, que ele precisa dizer a verdade ao advogado. A pessoa precisa colocar isso em mente. E costumo dizer... E como para você é saber se o cliente está realmente falando a verdade ou ele está querendo até te convencer do contrário? Então, essa são dúvidas que podem até continuar durante o processo. Contudo, Mas isso seria uma das premissas de você explicar para ele a importância dele dizer a verdade. O primeiro passo é explicar para ele essa situação, explicar para ele que ele precisa falar a verdade, até porque a única pessoa que vai defender, e eu costumo dizer e digo isso sem qualquer tipo de problema. Nós somos advogados e muitas das vezes a gente tem toda uma acusação preparada, com muitos mecanismos, e muitas das vezes o advogado não tem esse mecanismo. Então, pelo menos que se ele não falar a verdade, e se não tiver um advogado preparado, vai ser derrotado pela acusação e cada vez piorando. Ainda mais no cenário que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, né? E como lidar com essa pressão? Você até há pouco falou sobre as pessoas têm uma certa discriminação com o advogado criminalista, né? E como é que é lidar com essa pressão, inclusive, às vezes, de pessoas próximas, né? Por exemplo, eu lembro de uma situação que a pessoa fala, fulano, a gente foi assaltado porque você fica botando esse pessoal aí na rua, né? Como que é vivenciar essa pressão? Então, a gente defende, costumo dizer isso para todos que me perguntam, a gente defende o direito da pessoa, e qualquer pessoa, na verdade todas as pessoas têm direito, inclusive pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer ouvinte precisar de um advogado criminal. Então imagine vocês numa situação dessa, qualquer pessoa. Um exemplo, um crime hoje que encontra-se muito em voga é a adulteração de placa. Se alguém hoje colocar um adesivo na placa do seu carro sem você ver, você tem um risco de ser presa. E está capitulado no artigo 311, com pena mínima de 3 anos. Agora imagine uma situação dessa.
todos podem precisar um dia. Eu costumo dizer que é como médico. Advogado e médico você precisa ter um de confiança, porque um dia você pode precisar. E quais os desafios mais comuns enfrentados nessas defesas? O desafio mais comum na minha concepção, é essa questão do amparo ao advogado. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe. Imagine um advogado iniciando sem essa equipe. O Ministério Público tem uma equipe, a Defensoria Pública tem a equipe, além de diversos outros mecanismos que hoje o advogado ainda não tem, como, por exemplo, ter acesso a uma FAQ, que é a Folha de Antecedentes Criminais do próprio cliente. O advogado não consegue esse acesso, mas a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria Justiça consegue. Mas acredito muito na Justiça e sei que a Justiça está avançando. Passei pela fase do procedimento policial que era físico, papel. Hoje em dia já é eletrônico. Hoje em dia, o advogado ele é chamado na delegacia e ao final do flagrante, o delegado já consegue disponibilizar, a autoridade policial já consegue disponibilizar um número de um processo no qual a defesa tem acesso a ele de forma integral. Claro, não sendo segredo de justiça. Mas ainda falta muito avanço para a advocacia. Esse é o principal desafio. Os avanços para que a advocacia consiga avançar outros patamares. E aí, no que você falou, já mais ou menos você interpreta que é a importância da participação do advogado, inclusive na fase de instrução do processo, né? Da fase de inquisição, né? Vamos dizer, no inquérito. Eu não, eu tenho certeza. É fundamental. O advogado precisa entender o que está fazendo. Ele precisa saber que em casos de flagrante delito, você tem o direito de despachar com a autoridade policial, você tem direito de despachar com o delegado. Eu costumo dizer que você tendo técnica, sabendo o que está fazendo naquele local, você pode alcançar muita coisa, inclusive sair com o seu cliente da porta da delegacia, naquele mesmo dia. Já tive casos que o delegado entendia um crime, eu entendia como outro crime, ao final ele entendeu que o crime realmente seria o que eu tinha explicado para ele, e diante disso o cliente saiu pela porta da frente. Se não tivesse sido nenhum advogado naquele caso, certamente o cliente, a pessoa, ficaria presa, seria levada à audiência de custódia, teria chance ainda de permanecer presa. Agora você imagina. Na verdade, a importância de que deve chamar o advogado já desde o primeiro ato, né? Não esperar instrução processual. Desde o primeiro ato, receber uma intimação para comparecer à delegacia, chame seu advogado de confiança. Já tive casos, inclusive, de mudança de autoria, no qual fui chamado, e parece que o advogado não sabe isso. Ele pode requerer diligências em sede policial. Ele vai requerer. Se não juntaram a câmera de segurança do local do crime, você pode requerer. Se o delegado não definir, tomar as medidas cabíveis. Ouvir testemunhas em sede policial também é um direito do advogado. Você enxergaria algumas implicações éticas nessa advocacia penal ou criminal? Então, pelo menos eu posso falar hoje da comarca de Duque de Caxias. Nós tínhamos alguns problemas? Tínhamos. Mas hoje a união da advocacia fez com que não acontecesse. Passasse a ser respeitados. Sim. Não só eu, mas muitos colegas. Hoje eu acho que a união da advocacia do Duque de Caxias na seara criminal realmente tem um respeito. A gente chama de atravessar, né? Quando uma outra pessoa tenta atravessar um outro colega para que possa pegar aquele processo. Hoje já não acontece. Pelo menos não recebo informações na ordem dos advogados de denúncia de colegas que
que falam mal de um outro colega para poder pegar o processo, né, para poder assumir o processo e tirar esse outro processo da... Seria um exemplo até de falta de ética, né? Isso, a falta de ética, com certeza. Mas a gente não recebe, posso dizer, desde o primeiro momento que tomei posse, há 3 anos atrás, como secretário-geral da OAB de Duque de Caxias, que nós não recebemos esse tipo de denúncia na ouvidoria, na ouvidoria que a doutora foi a presidente. Pelo menos a gente nunca recebeu. Quando a gente fala em legislação penal, você acha que tem evoluído, impactado na prática da advocacia? Eu acho que sim. Começa a falar sobre audiência de custódia. Há um tempo atrás, uma pessoa presa, ela demorava a ter esse primeiro contato com o juiz, com o Poder Judiciário. Hoje em dia ele é apresentado em 24 horas a uma autoridade de custódia, no qual vai decidir se essa pessoa vai permanecer presa ou se vai permanecer presa respondendo um processo preso, ou se ele vai ser solto. Então hoje, além do que eu falei anteriormente, da questão da digitalização de inquéritos policiais, no qual o número de processos já gera ao final do despacho, hoje uma pessoa é presa e ela pode ser solta em 24 horas. Antigamente, e não muito longe, até chegar um primeiro pedido ao Poder Judiciário demorava cerca de 2 meses. E não vou nem falar sobre questões de medidas alternativas. Acredito que a doutora vai falar isso um pouco mais à frente. Mas falo muito sobre esse avanço. Inclusive, o meu projeto de pesquisa do mestrado foi todo em torno de direito penal negocial. E acredito que a gente possa falar um pouco mais à frente. Mas acredito na justiça penal e sinto que ocorre esse avanço, que está ocorrendo esse avanço. E a pessoa, quando vai contratar um advogado, ela tem que ter essa noção que faz diferença, que o advogado que atua em primeira instância e em tribunais superiores, isso faz diferença? Ou geralmente o advogado que faz primeira instância, faz tribunais superiores, ou não tem diferença? Então, normalmente, nesse tempo, eu já ofereço o processo todo, até inclusive em tribunais superiores. Mas eu aconselho a sempre explicar ao cliente. Além de explicar aos familiares, quem está contratando naquele momento, explicar também ao cliente preso que a sua atuação vai somente até a sentença. A sua atuação vai até a apelação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou no Tribunal de Justiça dos Estados da Federação. Até porque a gente nunca sabe até onde vai esse vídeo, né? Então, até onde vai essa gravação. A sua atuação para no tribunal, a sua atuação vai até o STJ, vai até o STF. Eu ofereço um processo completo, uma atuação completa, e também ofereço até a sentença ou a apelação. E também tem a questão da VEP, né, que é a execução da pena, que não tem nada a ver com esse processo originário, com esse processo principal. É a execução de uma sentença que ocorreu nesse primeiro processo e ele vai gerar um outro processo. Entende? Então, assim, para deixar bem claro, aos ouvintes, aos advogados que atuam nessa área, deixa bem claro, coloca em letra garrafal ou em negrito para o cliente, para que o cliente entenda o que está contratando e também não cobrar do advogado que não foi pactuado, né? Com certeza. E durante a estratégia de defesa, é possível que no meio do caminho mude a estratégia? Tipo, parecia que era uma coisa e conforme você... Até as informações passadas inicialmente pelo cliente, daqui a pouco você vai vendo que vai para uma outra linha e aí tem que mudar de estratégia? Sim, acontece muito. Até porque a gente precisa colher essas provas, até porque existe prova num processo penal, né? Existe prova documental, existe prova pericial, existe a própria prova oral que é colhida em audiência, que eu costumo dizer que, na minha concepção, e carrego isso há muito tempo, é a mais importante. O advogado precisa saber o que vai fazer em audiência.
Ele precisa estar preparado. Já absolvi muitas pessoas em audiência. Então, assim, ele precisa realmente estar preparado. Leve as suas perguntas para os testemunhas de acusação. Hoje temos o chat GPT. Chat GPT, né? Que vai facilitar a vida de todos. Eu nesse momento ainda não utilizo, mas sei que acontece que deu pra gente que hoje dizer que é a segunda ferramenta do advogado é o chat. É um avanço e realmente acredito que a modernização, acredito que o futuro deva utilizar, as pessoas vão utilizar de uma forma natural. Então vamos lá, a pessoa foi processada e por fim veio a sentença e ela tem uma medida a cumprir. E aí a gente entra numa questão sobre medidas punitivas. Quais as medidas punitivas que a gente tem adverso da prisão? Que a prisão todo mundo sabe. E fora a prisão, o que pode também ser imputado a esse pessoa que teve um crime? O regime de cumprimento inicial da pena são 3. O regime aberto, o semiaberto e o fechado. No regime aberto, que tem, por fim, penas abaixo de 4 anos, que vai até 4 anos, fica no regime aberto, ele pode ser convertido em medidas alternativas. Essas medidas alternativas, normalmente, são 2, que é a prestação de serviços e pecuniária. A pecuniária é um valor destinado a alguma entidade filantrópica. Inclusive, eu tenho muito orgulho de falar que a nossa subseção de Duque de Caxias foi, salvo engano, a segunda a fazer um convênio com a Central de Penas Alternativas do Fórum de Duque de Caxias, da comarca de Duque de Caxias, para receber pessoas que cumprem medidas alternativas de prestação de serviço à comunidade dentro da OAB. Isso, além de impactar na ressocialização, demonstra que a OAB ela não é só para o advogado. Ela é para toda uma sociedade. Também para a sociedade civil. Para a sociedade civil. E são pessoas que realmente fazem a diferença. E são pessoas que em alguns momentos são discriminadas pela sociedade. Isso que eu ia perguntar agora, mas não existe um preconceito, se souber que aquela pessoa está ali em serviço por punição, né, por cumprir a pena. Na verdade é por cumprir uma pena. Mas também não tivemos qualquer tipo de relato, não tivemos qualquer tipo de problema com qualquer pessoa que tivesse em prestação de serviço. Que tivesse em prestação de serviço junto à OAB. Tivemos pessoas que sabiam manusear os computadores, pessoas que realmente puderam auxiliar no dia a dia da OAB. Então as empresas, inclusive, podem se cadastrar para isso? Podem. Só que empresas sem fins lucrativos. Somente empresas sem fins lucrativos. Na verdade, são abrigos públicos. O que precisa realmente desse serviço. E para essa prestação de serviço à comunidade, quais as condições e requisitos para a aplicação desse tipo de medida? Primeiro, é uma decisão judicial. E precisa ser no regime aberto para ser convertido. No lugar dessa pessoa cumprir a pena em regime aberto, vai ser convertido. O que é regime aberto? Explica um pouco melhor para os Regime aberto é um tipo de regime prisional. Mas a pessoa fica presa também, mesmo sendo aberta? Só que não existe no Rio de Janeiro presídios com essa finalidade. Que deveria ser aquele que a pessoa entra e sai. Entra, sai, trabalha. E no semiaberto a pessoa também sai para trabalhar e depois volta para dormir. É um regime no qual a pessoa está se ressocializando, voltando para a sociedade. É um regime muito mais brando. E pelo que você disse, como o Rio de Janeiro não tem, facilita de que as pessoas que recebem uma pena de regime aberto vá para a prestação de serviço. Já vai convertida direto na sentença. Já é convertida direto. Entendeu? E costumo dizer também que houve algumas alterações, né? Aí eu vou falar também um pouco do semiaberto. Houve algumas alterações no qual saiu uma sentença, a pessoa foi no regime semiaberto. O regime semiaberto, em tese, seria mais flexível. É o que não acontece no Rio de Janeiro. Não acontece mesmo.
a pessoa ela é presa antes, né, da alteração. A pessoa no regime aberto, no semiaberto, ela iria presa, mas na cabeça de uma pessoa leiga, ela já vai sair de imediato, ela vai escolher. Eu vou dormir lá, eu vou sair para trabalhar. Que não vou dormir, que né? não é o caso. Como se fosse um hotel, né? Eu vou quando eu quiser. Mas não é o caso. Além disso, a pessoa tem que ter cumprido 1/6 da pena e tem que ser deferida pelo juiz da execução. Então, eu imaginei até que a doutora perguntaria mais acerca de alternativas da prisão. Mas a doutora falou para a sentença. Eu vou falar de uma forma bem breve de medidas alternativas iniciais, como a suspensão condicional do processo, o sursi processual e essas coisas. Em 2020, com o advento do pacote anticrime, que todos lembram, né, na época que agora é senador, o juiz federal, que inclusive condenou o Lula, ele apresentou esse pacote anticrime. Nesse pacote anticrime foi instituído no artigo 28A o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal ele é oferecido antes do oferecimento da denúncia. Com isso, imagine o descarceramento que ocorreu no Brasil. A pessoa ela era presa. Como, por exemplo, um porte de arma, que tem a pena mínima, porte de arma de uso proibido, tem a pena mínima de 3 anos. Ela era presa, tinha todo um processo criminal, era gasto milhares de dinheiros com essa pessoa e, ao final, tinha uma sentença. Com o advento do acordo de não persecução penal, essa pessoa, se ela for primária, possuidora de bons antecedentes, pena mínima abaixo de 4 anos, ela tem direito a um acordo antes do oferecimento da denúncia. Esse acordo não entra na ficha criminal dessa pessoa, não vai constar na FAQ dela, e esse processo não vai existir, não vai ter a persecução desse processo. E ele não pode reincidir durante 5 anos, né? Durante 5 anos ele não tem direito a um novo acordo. Ele não vai ter direito a um novo acordo, Mas a reincidência em si... Só ele reincidir, ele não perde o direito? Ele não vai perder esse direito, ele vai perder o direito de ter um novo acordo. Mas no processo, na folha de antecedentes criminais, não vai existir esse... Não vai existir esse processo. Não tem prejuízo do que ele já teve o benefício. Não vai ter prejuízo. E eu fiz um estudo empírico na terceira vara criminal de Duque de Caxias, somente na terceira vara criminal. E nós tivemos 38 acordos entre 2023 e 2024. Agora você imagina, tem a primeira, a segunda e terceira. Isso só em Caxias. 38 processos deixaram de existir porque foi aceito o acordo de não persecução penal. E deixaram de ser presos para... Deixaram de ser presos, deixaram Economia, inclusive, não só processual, como financeira para os nossos impostos. Com certeza. Isso também ajuda em muito, porque todos sabem que hoje os presídios, além de superlotado, e demorou. Me perguntou antes, a doutora, sobre a inovação, e demorou para chegar. Isso acontece nos Estados Unidos há muito tempo. Hoje, mais de 90% dos casos nos Estados Unidos são finalizados através de um acordo. Porque dizem que se não existisse nos Estados Unidos esse tipo de acordo, que lá é plea bargain, a justiça criminal dos Estados Unidos teria entrado num verdadeiro colapso. Aí eu deixo uma pergunta a todos que estão ouvindo. E a justiça brasileira, será que já não entrou num colapso? E aí aquela questão, inclusive, que nós tivemos aqui com o doutor falando sobre direitos humanos, e a gente entrou nessa questão do apenado, e que a sociedade civil, ela
ao ouvir essa manifestação, pode ir contra e dizer, é por isso que tem um monte de bandido na rua e eu fiz a manifestação e reitero. Aí você depende de que lado você está, porque se é um parente seu, você vai dizer, não, ele tem direito a esse benefício. Agora, se você está, pelo contrário, pela vítima, não, tem que ficar preso, né? Então, a gente não dá pra gente pré-julgar, porque a gente não sabe se um dia a gente pode estar naquela situação, né? Na verdade, tem que chegar na finalidade. Qual seria a finalidade do encarceramento? Exemplo, como falei anteriormente, da placa. A placa ela tá adulterada. Qual é o bem jurídico tutelado naquela situação? Ela está adulterada. A pena mínima é 3 anos. Pena mínima, a pena máxima 6 anos. Precisa encarcerar aquela pessoa, ela é primária, de bons antecedentes. Só por causa de um adesivo na placa? De um adesivo na placa. E é bom deixar claro isso. Já não tem lógico os presídios com os crimes que já temos. É lógico que a gente não tem como falar. Não é impunidade, a gente não está falando de impunidade. Não estou falando de impunidade, não estou falando de uma questão geral. Até porque podem usar um adesivo para poder cometer outros delitos, como, por exemplo, roubo, diversas outras coisas. Mas cada caso é um caso. Vai encarcerar essa pessoa, ela tem um direito ao acordo de não persecução penal. Pagar valores a entidades públicas, não filantrópicas, serviços à comunidade durante um tempo. Será que ela vai voltar a cometer esse delito? Claro, sem entrando também em questão de dolo. Ela teve o dolo de colocar ali ou não, entendeu? E hoje em dia acontece muito. Por exemplo, em época de campanha, que tinha os adesivos, os praguinhas, né? Que diz. Essas praguinhas, em época de campanha política, ela poderia colocar em qualquer moto, qualquer carro, qualquer pessoa poderia colocar. Imagine uma situação. Na verdade, ele vai ter que provar que ele não teve aquela intenção, que não foi ele que fez. Provar que não foi ele que fez. Mas a dificuldade em se provar algo, hoje em dia, posso dizer que até facilitou. Cidade de Duque de Caxias, ela é toda monitorada. Digo por experiência e por saber. Qual é a principal diferença entre a pena restritiva de direito e privativa de liberdade? Então, a pena restritiva de direitos foi exatamente a que eu falei. São penas alternativas. A privativa de liberdade, você vai se encontrar num cárcere. Você vai ser preso. Vai cumprir o seu tempo para poder progredir. Então, tudo que não é essa que você está preso é um caso de uma pena restritiva de direito. Sim. Você, inclusive, no ato da sentença, né, o juiz ele vai estipular diretamente. Fulano está condenado na pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade a ser cumprida em regime semiaberto ou em regime fechado. Esse também é o caso das tornozeleiras? Sim, medida alternativa. E essa monitoração eletrônica, ela é utilizada como medida punitiva? Então? Ela é como uma medida para aplicação da lei penal. É uma medida alternativa, além da aplicação. É o que você falou, por exemplo, não tem espaço nos presídios, as pessoas saem, mas elas ficam sendo monitoradas porque ela tem outras limitações. Sim. Há pouco tempo, bem pouco, eu tive aí já estou entrando nas medidas alternativas, no qual o meu cliente ele se encontrava no cárcere, preso, e como medida alternativa, o juiz estipulou algumas situações. Ele deveria usar a tornozeleira eletrônica. Até seria, inclusive, para protegê-lo. Porque o caso envolvia violência doméstica e ele diz que não foi ao encontro da sua ex-esposa, ele não foi, e a esposa diz que foi. O juiz, com uma forma de preservar e soltá-lo, aplicou a medida tornozeleira eletrônica, vai saber exatamente onde ele estava. Não frequentar alguns lugares, ele não poderia frequentar bares, alguns lugares que já sabia que ela se encontrava.
comparecimento semanal no fórum. Semanal. Então, todo mês ele vai ter que ir no fórum, que não é o normal. O normal é mensal, bimestral, até trimestral, que não é o normal. Mas o juiz aplicou e com uma forma de segurança. O cárcere precisa ser exceção, a prisão ela precisa ser. Não é só nos livros de direito, não. Tem que realmente ser. O estudo do caso tem que ser prático. Não pode alguém julgar com base na teoria. E essas medidas auxiliam muito, muito mesmo o direito criminal. E os benefícios e desafios dessa abordagem? Qual você acha que é o principal? Tipo, o Estado tem tornozeleira suficiente para todas as pessoas que têm esse direito, por exemplo? Em algum tempo não tinha, hoje já tem. Já tem. Hoje tem. Realmente é um serviço eficaz. É como se fosse uma equipe, né? Tem uma equipe que presta esse serviço, essas informações ao Poder Judiciário. Também, na minha concepção, deveria ser a última ratio, a última situação colocar uma tornozeleira numa pessoa. Até porque existem diversos outros meios. Isso seria para um risco de fuga, essas coisas. Se a pessoa não demonstra nada disso, não se torna eficaz colocar uma tornozeleira numa pessoa. Quais são os objetivos das medidas punitivas alternativas da prisão? O objetivo principal é o não cárcere. Não prender uma pessoa. E você acha Até porque encontra-se muito lotado e todos sabem disso. Né? E você acha que essas medidas elas contribuem para a reintegração social do condenado? Com certeza. Elas contribuem e demonstra senso de responsabilidade. Existe algum estudo específico dizendo se houve reincidência dessas pessoas? O percentual exato eu não tenho como dizer, mas eu posso dizer que existe o estudo sim, e diminui a reincidência sim. E o índice assim é grande, de forma genérico, né? É grande dessas pessoas que têm o benefício e acabam não usufruindo da forma correta, que tem que voltar para... Assim, o índice é muito grande. Por exemplo, uma saída de Natal, por exemplo. Não sei se a doutora já viu alguma vez, ou os telespectadores já viram. Saem 2.000 pessoas. Eles colocam de uma forma como se fosse para cessar esse benefício que 100 pessoas não voltaram. Se você pegar num percentual, daria 5% de um total de beneficiário. Que 1.900 voltaram. Um exemplo, né? Então, assim, precisa existir. A população tem essa sensação de que tem que prender. Mas vamos analisar. É por uma questão de segurança. Eu acho que todo mundo se sente inseguro. E aí, qual seria a falsa segurança? Que todo mundo vai ser preso e aí eu não vou ter mais ninguém, nunca mais eu vou sofrer nenhum tipo de violência. Mas não sabem que um dia pode acontecer com a própria pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa mesmo. E a gente percebe e vê que, inclusive, pessoas de alto escalão. E quais os critérios dessa medida punitiva alternativa ao invés da prisão? Você até falou sobre em relação à pena, né? Um dos principais critérios é o tempo de pena. Sim. O principal critério que eu digo é até 4 anos, regime aberto. Depende também da questão do crime. 4 anos, regime aberto. De 4 a 8 anos, regime semiaberto. Acima de 8 anos, regime fechado. Tem a questão subjetiva. Aí vem a questão de reincidência, vem a questão dos elementos do fato em si. Todas essas questões são analisadas pelo Poder Judiciário, são analisadas pelo juiz. E você acha que é eficaz essas medidas punitivas alternativas? Acho isso totalmente favorável. Inclusive, como disse, tem a questão do ANPP, da suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099, quando tem a pena mínima de 1 ano, o processo pode ficar suspenso por até 2 anos. Tem que ter mais medidas. O Brasil precisa ter mais.
Já foi demonstrado que o encarceramento, muitas das vezes, não resolve a questão. Na minha concepção, o que realmente resolve a questão são políticas públicas. Precisa existir políticas públicas para essa ressocialização. Para quem não sabe, pesquisa Santa Cabrini exerce um papel fundamental na sociedade. É uma instituição que auxilia esses presos em regime semiaberto, oferecendo empregos. Quando a pessoa sai para trabalhar, ela sai para trabalhar e volta ao cárcere, volta ao presídio. Isso é o que se chama de liberdade condicional? Isso se chama extramuros. É um benefício para quem encontra-se em regime semiaberto, no qual está voltando à sociedade, trabalhando, demonstrando que pode reintegrando. Reintegrando. E para reintegrar, essas pessoas precisam trabalhar. Precisa ter política pública para documentação, para auxiliar. E não só jogar uma pessoa dentro de uma prisão, quando ela sai da prisão, não tem qualquer tipo de suporte do governo. Talvez seja por isso que a reincidência cada vez mais aumente. E explica de uma forma simplificada, então, o que é a liberdade condicional? Quando a gente ouve falar, fulano está em liberdade condicional. É uma liberdade com condições, que depende de determinado tempo cumprido da sua pena. Isso acontece na vara de execuções penais. Isso acontece na execução da pena. A pessoa está presa. A liberdade condicional presa, executa com sentença. Ela já está cumprindo por algum período. Já está cumprindo por algum período. Aí vai por etapa. Se for no regime fechado, por exemplo, progressão para o aberto, progressão para o semiaberto, progressão para o aberto, tá? Livramento condicional é um tempo cumprido. Você cumpriu um determinado tempo, você vai ter direito ao livramento condicional. Então, sempre que pensar em liberdade condicional, é aquela pessoa que esteve lá no regime fechado. E aí ela teve benefício de... Ela foi para o semiaberto. Depois do semiaberto, ela vai para o regime, para o livramento condicional. É um tempo maior de cumprimento da pena, entende? Então, ele foi necessário cumprir algumas etapas. Depois desse cumprimento de algumas etapas, aí sim ele vai para um livramento condicional, que é requerido pelo advogado ou pela defensoria pública, que ele sai com promessa de cumprir algumas condições. Ele sai com a carteirinha, se apresentar a cada 3 meses à vara de execuções penais e essas coisas. Cumprida a pena, o que é necessário ainda para que essa pessoa... É possível, por exemplo, a pessoa ter sido condenado, cumprir uma pena e ninguém saber, apagar isso da ficha dela? Depende. Eu digo depende porque ela precisa passar por um período ainda, como se fosse um período de provas, tá? Então, assim, ela vai poder pedir a reabilitação criminal com passando um determinado tempo, se ela só tem aquele crime em sua folha de antecedentes criminais. Então, para reintegração é só um único delito? Sim, porque você precisa, se você estiver respondendo a outros, você não vai ter direito. Mas se você tiver, na verdade pode ser outros, mas desde que você tenha cumprido, não com o último, entende? Então, assim, se você respondeu a vários processos, todos terminaram, vai contar a partir do último cumprimento. Aí pode pedir? Pode pedir, mas também tem um tempo, 5 anos. E aí é possível, então, a pessoa ter praticado delitos e hoje está reintegrada à sociedade e não ter... Mas mesmo assim pedido, vai ser um pedido, depois de ultrapassar os 5 anos, você vai fazer um pedido ao Poder Judiciário. Que pode ou não ser concedido. Pode ou não ser concedido. Mas tendo todos os requisitos, respondendo, né? Mostrando todos os requisitos, o juiz, para negar, ele precisa usar a fundamentação, que todos os juízes precisam fundamentar suas decisões. Um mito do direito penal. Em que sentido? O que se fala e, na verdade, é mentira. Questão de advogado criminal é advogado de bandido. Não é advogado de bandido. Advogado criminal é um advogado de direitos. Ele preserva o direito. Ele está ali como uma forma de preservar o direito de uma pessoa. Uma pessoa com direitos humanos.
como foi mencionado muito bem pelo Dr. Diego em vídeos anteriores. Meu mito maior é esse, advogado de bandido. Nós não somos advogado de bandido. Advogado criminal é advogado de bandido, né? E você pega qualquer crime? Costumo dizer que eu defendo o direito da pessoa. Então, eu defendo qualquer direito de qualquer pessoa. Independente do crime que ela tenha cometido. Independente da capitulação imposta a ele. Que no início até o fim, até uma sentença contra esse julgado, preserva a presunção de inocência. Então, naquele primeiro momento, tem que se preservar esse direito constitucional da presunção de inocência. Eu defendo qualquer pessoa que precisa de um advogado especializado. Sou especializado em diversos crimes e eu defendo com toda a minha equipe, com toda a técnica possível, o direito da pessoa e não o crime que está sendo imputada a ela. Algum dado importante, que eu esqueci de perguntar? Eu acho que o fundamental é o advogado se especializar, como passei os meus dados, né, o meu currículo, sempre está se especializando, sempre estudando, oferecendo o melhor de si. Nós defendemos a liberdade da pessoa. É um direito constitucional equiparado à vida. Se o médico se especializa para oferecer um serviço de qualidade a quem precisa naquele momento, o advogado criminal tem que fazer muito mais. Precisa dar o suporte não só ao preso, mas também à família. Precisa saber o que está falando. Em caso de dúvidas, na OAB tem comissões de direito penal, tem diversos colegas que podem auxiliar. O importante é não se aventurar, né? O importante é não se aventurar em qualquer tipo de direito, ainda mais no direito criminal. As pessoas podem ser condenadas por muito tempo por um erro, muitas das vezes por falta de atenção, por um pouco falta de técnica, por falta de prática, questões que podem ser resolvidas, como mencionado anteriormente. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez, doutor Felipe. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia a todos que assistirem, não só aos advogados, como o doutor deu várias dicas aí de atuação, como também para o cidadão comum que pôde esclarecer algumas dúvidas, né? Que eu sempre me coloco na situação de quem não soubesse nada, né? Eu até brinco com meus colegas, não é que eu não saiba, eu preciso me colocar na posição de quem não sabe para justamente a gente esclarecer esse direito que eu acho que é fundamental para todos. Essa é a intenção, inclusive, do programa, a gente trazer direito, né? Esclarecer. Trazer dicas, né? Trazer informações valiosas, práticas. Adorei, fico à disposição, se precisar. Inclusive, direito penal é muito extenso, né? A gente só falou de um item. Eu sempre falo que é muito extenso, por isso que eu tenho que me limitar, porque se eu não fizer assim, a gente não consegue. Vai ser mais do que um podcast, vai ser um filme. Vai ser um filme aí, perde o sentido. Mas, de qualquer forma, eu fico à disposição. Meu Instagram é Felipe Neves Advogados, para quem quiser me seguir. Qualquer dúvida, sempre ajudei muitas pessoas que iniciam a carreira, que já estão avançados na carreira, mas que não atuam diretamente no direito criminal. O que precisar, encontro-se à disposição. A OAB de Duque de Caxias encontra-se à disposição. E estamos aí. Agradeço você, telespectador, que assistiu mais um episódio do Juridicamente Falando. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e nos sigam também. Doutora Isabel, doutor Felipe, que já passou. E as perguntas que por acaso restam, vocês podem colocar aqui embaixo que vamos responder todas com toda satisfação.